Olá, graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma transmissão ao vivo da nossa Escola Bíblica Noturna de hoje. Nós vamos estar hoje tratando acerca da parábola do semeador, dando continuidade aos estudos que nós temos realizados na Palavra de Deus. Semana passada nós iniciamos um estudo dentro da Bíblia Sagrada acerca das parábolas. Discutimos o que é a parábola e como interpretá-la. E hoje nós vamos dedicar o nosso olhar a analisar a parábola do semeador. Então, Shalom, meu pastor, já está aí nos assistindo, os irmãos que estão chegando, deixando aí o seu boa noite. Nós vamos aguardar uns momentinhos e aí nós vamos estar começando o nosso estudo de hoje. Enquanto isso, vai pegando a sua Bíblia, vai pegando o seu papel, sua caneta. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando o nosso estudo de hoje. Então pega a sua água. Deixa eu organizar aqui. Compartilhe essa transmissão com seus amigos, com seus familiares. Convide outras pessoas para que possam fazer parte juntamente conosco dessa noite de estudo na Palavra de Deus. Hoje que nós vamos começar uma série de estudos dentro das parábolas de Jesus no Novo Testamento, dando continuidade então ao que nós conhecemos na semana passada. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a parábola do semeador. É uma das poucas parábolas que aparecem nos três evangelhos, nos evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos então estar analisando esta parábola, propondo uma interpretação e compreendendo como esta parábola se aplica às nossas vidas nos dias atuais. Então, para a gente poder começar, eu quero aqui dar início, então, a essa nossa aula de hoje. Graça e paz, irmã Rosana, e a todos os irmãos que estão entrando. Eu quero dar início, então, a esta aula de hoje. Irmã Michele, graça e paz para a tua vida. Se você puder, feche teus olhos juntamente comigo. Eleve teu pensamento ao trono da graça. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Hoje a minha voz deve estar um tanto anasalada por conta da rinite alérgica, mas a gente vai dar aí prosseguimento. Então feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós entramos em tua presença e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos em tua casa, na tua presença. Ó Deus, estarmos, ó Pai, cada um em suas casas e podermos juntamente, por essa transmissão ao vivo, refletirmos, ó Deus, na tua palavra, refletirmos naquilo que o Senhor, ó Pai, deixou para nós, que é as tuas escrituras. São as tuas escrituras que trazem luz para os nossos caminhos, que são lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, são as tuas escrituras, ó Pai, que nos revelam, ó Deus, o teu Filho como o nosso Messias, como o nosso Salvador. É a tua palavra que nos dá esperança, ó Deus, que mesmo em dias nebulosos, como os dias que temos vivenciado, nós temos fé e esperança de que o Senhor sempre estará conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, e nesse momento clamamos a Ti, que o Senhor, mais uma vez, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, compreender as verdades da Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor possa continuar abençoando a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Ó Deus, que estão acompanhando essa transmissão em sua casa, em seu trabalho. Ó Deus, pedimos a Ti que seja mais uma noite proveitosa de estudo da Tua palavra e que toda interferência,
ó Deus, do mal contra as nossas vidas seja aniquilada pelo teu poder. E que possamos, ó Deus, compreender as verdades da tua palavra e que fique guardada, Senhor, em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Rogamos essas coisas e já te agradecemos, certos de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Diácono Luiz, graças e paz. Irmãos, hoje nós vamos então estar estudando a parábola do semeador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. É uma parábola muito conhecida de alguns e que traz lindas reflexões para as nossas vidas que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje, falando aí um pouquinho acerca desta parábola. Então, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 9, é o texto que nós vamos estar lendo. Esta parábola também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Mas nós vamos nos ater ao Evangelho de Marcos. Por que, Ian, nós vamos nos ater ao Evangelho de Marcos? Bom, porque do ponto de vista da crítica bíblica, o Evangelho de Marcos, e do ponto de vista da história também, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Sua datação está ali entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. E é um evangelho, então, que dá base para o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Tanto Mateus quanto Lucas escreveram seu evangelho baseados no Evangelho de Marcos. Então nós vamos observar que algumas passagens são comuns aos três evangelhos, e por isso são chamados de sinóticos. No entanto, o Evangelho de Marcos é o texto mais antigo. E, portanto, o que há acerca desta parábola em Mateus e em Lucas foi baseado em Marcos. E por isso nós vamos nos basear aqui também no Evangelho de Marcos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 9, diz assim: E de novo ensinou à beira-mar. Uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele, e por isso sobe para um barco e senta-se nele no mar. E toda a multidão ficou em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter mais profundidade de terra. E quando o sol se levantou, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando, deu fruto, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, esse é o texto da parábola do semeador, conhecida como a parábola do semeador. Lembrando que nos textos, os papiros originais, não havia título. Esse título é dado por nós, pelos editores. Então chega para nós com esse título, a parábola do semeador, então ficou conhecida por nós como a parábola do semeador. Na aula passada, nós discutimos acerca de como interpretar a parábola, o que é uma parábola e quais são as diferenças entre as parábolas. Nós vimos que, no geral, há 3 categorias que nós aplicamos às parábolas. A primeira delas é a similitude, que seria uma comparação direta, então um ensinamento em figuras de linguagem aplicado por Jesus, que teria como característica uma comparação mais direta com verbos do tempo presente e aplicando uma experiência comum ou um hábito típico da época a realidades espirituais mais amplas, como é o caso de várias parábolas que Jesus começa: o reino de Deus é comparado a.
e aí ele faz seu ensinamento. Um outro tipo seria a parábola em si, no sentido estrito do termo, que seria uma narrativa que emprega um acontecimento particular no passado. Então, os tempos verbais são todos no passado, e não há uma comparação direta e nem óbvia. Ela é indireta e vai exigir que o ouvinte reflita, como é o caso da parábola do semeador. Começa: um certo homem desceu de Jerusalém, no caminho que dava de Jerusalém para Jericó. É muito indireta e exigia que o ouvinte refletisse acerca do conteúdo da mensagem. Essa será a parábola que nós vamos analisar na semana que vem, a parábola do samaritano. E um terceiro tipo, a gente chama de alegoria, que seria uma série de quadros em forma de metáfora, em que cada elemento da mensagem é uma alegoria e cada um deles formam uma mensagem única, que é o objetivo geral daquela parábola. A parábola do semeador é uma parábola de tipo alegórico. Existem vários elementos nessa história que tem cada um uma interpretação específica, mas todos eles contribuem para o objetivo maior da parábola, a mensagem, a ênfase maior da parábola que nós vamos discutir na aula de hoje. É importante a gente observar que o texto bíblico, no modo geral, isso tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós precisamos ter uma certa atenção para o que nós chamamos de contexto literário. O que é o contexto literário? É nós observarmos que cada palavra está inserida no contexto geral de uma frase, ou seja, cada palavra está dentro de um conjunto formado por outras palavras que, no geral, assumem o formato de uma frase. Esta frase, no entanto, está inserida num parágrafo. E esse parágrafo está inserido num texto no modo geral. A Bíblia, originalmente, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, não é um livro que foi escrito com divisões de capítulos e versículos. Essa divisão não havia. Quando a gente olha para os textos originais, a gente percebe que é tudo escrito de modo corrido. É um livro mesmo. Então, quando você pega aí um livro qualquer na sua casa, você abre, ele, se é um romance, dificilmente ele tem essa separação muito certa de capítulos, a não ser que a história tenha uma alteração. Mas, no completo, você não tem como abrir e encontrar uma frase e compreender aquela frase se você não compreender o conjunto, no mínimo, daquele capítulo. Quem dirá do livro inteiro. Quando a gente olha para o texto bíblico, é a mesma coisa. Ele não tinha capítulo nem versículo. Portanto, todas as vezes que nós vamos ler, seja para o nosso devocional, seja numa saudação, seja numa pregação, numa prática evangelística, é importante que nós venhamos nos ater ao texto ligado ao seu contexto literário, ligado ao conjunto que forma a base para aquele texto, para a existência daquele texto. Portanto, quando a gente observa a parábola do semeador, a gente precisa ficar atento que esta parábola está inserida dentro de uma narrativa que é corrida. Os textos bíblicos, sobretudo os do Novo Testamento, eles não foram escritos para serem lidos em silêncio. Os textos eram lidos em voz alta para a comunidade, para várias pessoas que se reuniam às praças. Então é um texto que foi escrito para ser lido em voz alta. E, portanto, há essa preocupação por parte do autor em estabelecer dentro do texto bíblico essa continuidade dentro da história. A história continua, ela não tem uma quebra de narrativa para iniciar um novo capítulo.
Então, quando a gente começa o capítulo 4 de Marcos, que nós lemos, observa comigo como o capítulo começa. O capítulo começa assim. E, de novo, começou a ensinar à beira-mar. O primeiro indício que nós temos aqui é que Jesus já estava ensinando à beira-mar e que agora ele voltou a ensinar à beira-mar. É importante, então, que nós tenhamos o cuidado de voltar ao pelo menos o final do capítulo 3 para a gente compreender o que está acontecendo. E quando a gente volta no final do capítulo 3, a gente percebe que há um relato da mãe de Jesus e seus irmãos que estão do lado de fora de uma casa e que mandam chamar Jesus porque a multidão estava em volta de Jesus. Jesus está numa casa, num local. Então a gente precisa sempre voltar para a gente poder compreender o pano de fundo da história que está aqui explícita no texto que nós lemos. E quando a gente vai voltando, a gente percebe que um pouco antes desse relato da mãe de Jesus e dos irmãos, nós temos uma outra parábola. Jesus vai falar do reino que não pode dividir a si mesmo, que é contada num momento específico da história. E que momento é esse? Bom, Jesus está em casa. Versículo 20 do capítulo 3, Jesus está em casa, a multidão chega, de maneira que Jesus não consegue comer, e os seus familiares tentam parar Jesus, refrear Jesus, achando que ele enlouqueceu, ele não está nem comendo para atender a multidão. E uns escribas que desceram de Jerusalém descem com a acusação de que Jesus estaria supostamente endemoniado. E por que eles dizem isso? Bom, a gente precisa voltar ainda mais. E voltando ainda mais, a gente percebe no início do capítulo 3 que Jesus estava na sinagoga ensinando. Lá ele cura um homem que tem uma das mãos deformada. Depois ele se retira com seus discípulos para o mar, versículo 7, e muita gente vem ter com Jesus, e tendo curado muita gente, muitos endemoniados também foram libertos. Bom, o capítulo 3 começa dizendo que Jesus entrou de novo na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga, Jesus vai à beira-mar, Jesus volta para dentro de casa e, saindo de casa, Jesus vai para o beira-mar de novo para ensinar. Tudo isso acontece num dia em que Jesus esteve na sinagoga. Se Jesus esteve na sinagoga, era sábado. E aí a gente precisa, então, voltar para o capítulo 2. E no final do capítulo 2, versículo 23, vai dizer o seguinte: E aconteceu que ele ia em dia de sábado através das searas. E os discípulos começaram a colher espigas pelo caminho. Bom, é sábado. Aqui começa o relato do sábado. Aqui começa o sábado em que Jesus vai ensinar lá na frente, no capítulo 4, a parábola do semeador. O que acontece aqui nesse sábado? É tempo de colheita. Então perceba. E aconteceu que ele ia em dia de sábado através das searas. E os discípulos começaram a colher espigas pelo caminho. É tempo de colheita. Jesus está no meio das searas, andando com seus discípulos num dia de sábado. 24. Os fariseus diziam-lhe: Olha, por que fazem eles no sábado o que é proibido? Ele diz-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus ao tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da oferenda, que é proibido comer a não ser os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E disse-lhes: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, porque Senhor, até do sábado, é o Filho da humanidade, o Filho do homem. E aí começa o capítulo 3, com Jesus entrando de novo na sinagoga. Quando a gente observa isso, então a gente entende. É tempo de colheita. A mentalidade daquela região em que Jesus está é uma mentalidade de agricultura. É uma mentalidade de pessoas que estão dedicadas à prática de plantar e colher. É um tempo de colheita. Jesus estava em meio às searas. Essas searas se encontravam próximos de uma sinagoga.
E essa sinagoga e essa seara era perto do mar e da casa de Jesus. Se a gente voltar para o início do capítulo 2, a gente vai ver que tudo isso acontece em Cafarnaum. Bom, é tempo de colheita. Jesus quer dar um ensinamento sobre o reino de Deus. Ensinamento este que, no trajeto que nós fizemos, do capítulo 2 ao 4, no caso do 4 a 2, voltando, a gente percebe que, primeiro, Jesus prega na sinagoga, Jesus cura, pessoas de todas as localidades vêm ter com Jesus. Os escribas vêm de Jerusalém para acusar Jesus de estar endemoniado, não aceitam a sua mensagem, mas há multidões que acompanham Jesus. Há multidões que querem estar com Jesus, que ouvem a sua palavra e que são edificadas pela sua palavra. Então a gente tem aqui pessoas que estão ali para acusar Jesus e nós temos ali pessoas que estão ali com o objetivo de aprender com Jesus. E além disso, há ali a mãe e os irmãos que querem impedir o ministério de Jesus e nós temos os discípulos que estão sempre seguindo a Jesus desde o início do Evangelho de Marcos. Observando isso, nós temos o pano de fundo, nós temos o contexto literário e, por consequência, o contexto histórico do que está acontecendo e por que Jesus conta esta parábola. Quando a gente observa isso, então a gente pode analisar ponto a ponto o que a parábola está tratando. E aí, voltando para o texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 4, vai dizer: E de novo começou a ensinar à beira-mar. Uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele, por isso sobe para um barco. Então tem um barco na beira do mar, que na verdade era um lago. Então, na beira do lago, tem um barco. Jesus entra no barco para poder ensinar a multidão, porque a multidão vem para poder aprender. E quando essa multidão chega e pressiona Jesus à praia, Jesus é obrigado a entrar no barco. E diz o texto que a primeira coisa que Jesus faz é sentar no barco. Então, uma multidão, enorme multidão, vem agrupar-se junto dele e por isso sobe para um barco e senta-se nele, no mar. Então, Jesus senta-se no barco quando o barco já está no mar, uma distância da praia. E toda a multidão ficou em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu para semear. Então perceba, nós temos alguns elementos importantes aqui. Primeiro, uma multidão. A multidão pressiona, Jesus entra no barco. Entrando no barco, Jesus se assenta no barco. Se assenta no barco e a multidão fica na praia. Perceba que a multidão entende o recado de Jesus. Quando Jesus entra no barco, a multidão não acha, não pensa, não observa, não compreende que, por exemplo, Jesus vai embora. Não. A multidão ficou na praia, atenta ao que Jesus ia ensinar. Porque uma atitude de Jesus dentro do barco evidenciou que Jesus iria ensinar. Que atitude é essa? Que atitude foi essa que Jesus toma no barco, que faz com que as pessoas compreendam, entendam, possam discernir que o seu objetivo era ensinar? É esta atitude que eu estou neste momento. Sentar-se. Todo mestre judeu ensinava sentado. Sentar-se, quando o mestre se assentava, era o recado de que ele iria começar a ensinar. Vamos observar aqui um texto. Evangelho de Lucas, capítulo número 4, vai nos contar a história de que Jesus vai à sinagoga ensinar. E diz o texto que na sinagoga de Nazaré, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. E veio para Nazaré,
onde tinha sido criado. Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Então, a leitura da Torá ou dos profetas era feita de pé. Então, levantava-se para ler. Agora, vamos pular para o versículo 20. Versículo 20 diz assim: E enrolando o livro e dando-o ao responsável, sentou-se. Os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Então, o sentar-se era o recado de que Jesus, ou qualquer um mestre, iria começar o seu ensinamento, iria começar a sua pregação, iria começar a sua exposição da palavra de Deus. Então, perceba, Jesus entra no barco e Jesus se assenta no barco, quando o barco já está no mar. E assentando-se no barco, a multidão ficou em terra junto ao mar e Jesus começou a ensinar muitas coisas em parábolas. Então Jesus começa a ensinar a multidão a partir desse mecanismo de didática chamado parábola que nós estudamos na semana passada, que indica justamente essa possibilidade de trazer verdades a partir de elementos característicos da sociedade a qual aquele ensinamento está sendo dado. Então, Jesus vai começar o ensinamento. Se é uma multidão de uma localidade onde tem seara, uma comunidade agrícola que planta, que colhe, que rega, que tem um cuidado com a terra, que ara a terra, então nada melhor do que tomar como objeto de comparação, de parábola, lembrando que parábola no grego, parabolé, é comparação, então como objeto de comparação, a vida agrícola, para explicar as verdades do reino de Deus. E como é que Jesus começa a sua mensagem? Como é que Jesus começa a sua parábola? E isso é característico de Marcos. Isso não está presente em Mateus, isso também não está presente em Lucas. Marcos começa a parábola com um verbo. E o verbo que Marcos começa a parábola, verbo este, em grego, aplicado por Marcos em grego, mas Jesus utilizou em aramaico, é ouça, ou ouvir, que no grego é akuo, que significa ouvir com atenção, que significa saber, ter o conhecimento de algo. Então, quando Jesus começa a sua parábola, o seu ensinamento, dizendo ouça, akuete, em grego, akuete, ouça, preste atenção, fixa em mim, observe, entenda, compreenda. É assim que Jesus está começando a sua parábola. Ele está chamando a atenção da multidão para a verdade que ele vai aplicar no seu ensinamento. Esta verdade começa apresentando uma prática comum da sua época. Ele diz: eis que o semeador saiu para semear. Isso é comum. Uma comunidade, uma localidade, uma cidade, uma região formada por pessoas que estão diretamente voltados para a vida agrícola, do plantar e do colher, dizer, o semeador saiu para semear, que diferença faz? Todo mundo está ali, ok, eu entendi. O semeador saiu para semear. Agora, qual é o restante? O restante é este. O semeador saiu para semear, e aconteceu que enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram-na. Isso também era comum. Isto também acontecia. O semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, por não ter mais profundidade de terra.
e quando o sol se levantou, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Isso também acontecia. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. Isso também acontecia. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando, deu fruto, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Esta é a parábola. Para quem está ouvindo nos nossos dias, que não está familiarizado com o plantio e a colheita, e nem com o ambiente da Palestina, porque talvez você que está aí nos assistindo tenha uma horta, tenha uma fazenda, não sei, mas que você tenha pelo menos a familiaridade, ou conheça alguém que tenha familiaridade com o plantio e com a colheita. Mas você se questiona, por que alguém semearia no caminho? Por que alguém semearia em meias pedras? Por que alguém semearia no lugar que tem espinhos? Portanto, não faz sentido. Na nossa mentalidade do Brasil, trazer esta parábola nesse sentido. Mas quando a gente observa para a topografia da Palestina, e isso é importante, quando nós vamos observar o texto bíblico do modo geral, a gente precisa lançar mão da geografia do lugar, da topografia, como era o solo, sobretudo quando está falando de agricultura. Então, o semeador saiu para semear. Tem uma topografia da Palestina. A Palestina era formada, sobretudo esta região, de grandes campos. Campos em que eram semeados. Só que esses campos tinham caminhos. E estes caminhos cortavam os campos. Então, o caminho passava por dentro dos campos. Por isso que lá no capítulo 2, Jesus está andando em meio à seara, no meio da seara, colhendo espigas com os discípulos. Aqui no capítulo 4, Jesus conta a parábola. O semeador saiu para semear e havia o caminho pelo qual ele deixou cair semente. Vamos entender isso aqui. Para entender, precisamos compreender como é que funcionava o processo do plantio na Palestina antiga. Funcionava da seguinte maneira: havia um boi, ou melhor, 2 bois ou 2 jumentos que iam à frente, unidos um ao outro pelo chamado jugo. Então, quando Jesus lança a mão do jugo, né, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Paulo vai falar sobre o jugo desigual, o jugo era a ferramenta de madeira que unia 2 animais pelo pescoço. Então aqui tinha o pescoço, aqui tinha uma ferramenta que unia, que enganchava no pescoço do animal e unia os 2 animais e ele formava uma junta. Então uma junta, 2. Desse jugo vinha uma madeira na perpendicular. Então aqui está o jugo com os 2 animais, aqui vinha uma madeira. E aqui havia outra com um ferro ou uma pedra pontiaguda que ia ao solo. Isso era o arado. E o semeador ia segurando o arado. Então quando Jesus vai dizer, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é que volta atrás, mas olha para trás, não é digno. Por que não é digno? Primeiro, é o arado que conduz os bois. Segundo, é importante que o semeador, que está conduzindo o arado, fique com seus olhos bem atentos, porque se tiver uma pedra e o arado encostar, ele quebra. Vai quebrar o arado. Então ele tem que levantar quando chega uma pedra, abaixa quando chega na terra e vai fazendo sulco, vai fazendo valetas na terra, onde a semente vai caindo. Só que a semente ficava em grandes sacos, com um furo, e esse saco ficava nas costas do animal que está carregando o arado.
Portanto, a terra só era arada depois que a semente já caiu no solo. Então, o animal que está lá na frente é que vai deixando a semente cair. E a semente caía no caminho inteiro. Enquanto houvesse semente e caminho, a semente ia. E o semeador, que vai atrás, conduzindo o arado, vai semeando a partir desses sulcos, dessas valetas que ele faz na terra. O semeador está indo. E a semente está caindo. A semente cai no caminho, à beira do caminho. A semente também cai num tipo de solo que Jesus vai dizer que era um terreno pedregoso. E o que é isto? Bom, em muitas regiões na Palestina, há solos que, na verdade, são rochas e que estão cobertas de terra. Então você imagina, aqui embaixo é só pedra e tem uma porção de terra que cobre aquela pedra. E a semente pode cair naquela terra. E por causa do calor do sol, que esquenta aquela pedra por baixo, faz com que a semente brote. Faz com que aquela semente possa germinar. E ao germinar, ela cresce. Ela cresce, mas logo morre. Por quê? Porque Jesus vai dizer que ela não tem profundidade na terra. Por quê? Porque embaixo é pedra. Não tem como a raiz crescer. Portanto, por não ter raiz, o sol se levanta e queima aquela planta. E por ela não ter raiz, se seca. A planta deixa de existir. Também havia possibilidades de haver no campo ervas daninhas, espinhos, que no momento em que o semeador prepara a terra para a semeadura, primeiro ele queima a terra. Só que nesse processo de queimar a terra, ele não destrói a raiz dos espinhos, das ervas daninhas. E é isto que diz o texto. O espinho e a semente crescem juntos. O problema é que os espinhos crescem mais rápido do que a semente. E ao crescer, eles sufocam a semente. E ela não dá fruto. A semente brota. Ela só não frutifica. Então, no primeiro, que é o caminho, a semente não germina, não brota. Porque a ave vem e come. No segundo, tem pedra, a semente brota, mas morre por conta do sol, porque não tem raiz. No terceiro, ela cai em terrenos que o espinho cresce. E ao crescer, sufoca. Ela cresce, mas não dá fruto. E no quarto, ela cai em terra boa. E ao cair em terra boa, ela produz. Ela cresce vicejante, cresce bonita, cresce formosa, frondosa. E dos frutos vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Esta era a colheita comum da época, tá? Era que a semente desse 100 frutos, 30 frutos, 60 frutos numa boa colheita. Isso era comum, não é nenhum milagre. A colheita ser 30, 60 ou 100. Não é nenhum milagre. Isso não espanta ninguém. Não é isso que espanta a multidão. Então, perceba que, do ponto de vista da topografia, do contexto histórico, da localidade, da multidão que está ouvindo, da região para a qual aquela parábola estava sendo contada, não tem nenhuma novidade. Portanto, não é de se estranhar que, do versículo 10... os que o rodeavam, juntamente com os 12, perguntaram para Jesus o sentido da parábola. Eles não entenderam o recado. Não entenderam por quê? Porque para a comunidade da época, aquilo era comum. Portanto, que diferença faz? Que o semeador saiu para semear, a semente caiu no caminho,
a outra caiu em solo pedregoso, a outra caiu em meio a espinhos, e a outra produziu, é isso. Isso acontece, como estava acontecendo naquele momento em que a seara estava acontecendo, estava ocorrendo. Portanto, não há muita diferença. Agora, quando nós observamos este texto, a gente tem que se questionar uma coisa. Por que o semeador, que já conhece os 4 tipos de solos, não recolheu as sementes que caíram nos 3 primeiros? O semeador sabe que as aves vão comer, que a pedra, que o terreno é pedregoso, que ali crescem espinhos. Por que o semeador não recolhe as sementes, mas antes deixa com que aquelas sementes permaneçam naqueles 3 tipos de solos que aparentemente seriam um desperdício de semente? Por quê? É esse tipo de pergunta que nós temos que fazer ao texto. Se o semeador primeiro semeava para depois arar, então nesse caso, a gente pode concluir que ele só saberia no momento de arar. Porque primeiro a semente cai e depois ele ara. Primeiro a semente cai e depois ele passa com o arado. Logo, a esperança da colheita ainda estava na mente do semeador. E há, então, nesse sentido, elementos nessa parábola passíveis de interpretação e que aqueles que estavam rodeados a Jesus e os seus discípulos vão questionar a Jesus. Portanto, qual é o sentido desta parábola? E nós temos uma vantagem, é que Jesus explicou a parábola. Jesus nos deu o significado das alegorias que ele utilizou para a construção desta parábola. Vamos observar aqui a partir do versículo 10 do capítulo 4 de Marcos. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 10, nos diz assim: E quando ficou só, perguntaram-lhe os que o rodeavam, juntamente com os 12, o sentido da parábola. E disse-lhes: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas para os que estão lá fora, tudo é feito em parábolas, para que olhando olhem e não vejam, e ouvindo ouçam e não compreendam. Não vão eles converter-se e tudo lhes seja perdoado. Quem são os de fora? Se nós voltarmos no texto, são os escribas e fariseus. Jesus está dizendo: a vós, multidão, discípulos que ficaram, foi dado conhecer os mistérios. Jesus vai explicar, mas para aqueles que estão lá fora, a eles não. Para quê? Para que olhando não vejam. Para que ouvindo ouçam, mas não compreendam. Por que isso? Para que não se convertam. E para que eles não sejam perdoados. Então, olha o teor da mensagem. Cumprimento da profecia de Isaías. E aí Jesus vai dizer: E diz-lhes: Não compreendeis essa parábola? E como compreendereis então todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Então, a semente é a palavra.
E o semeador é Jesus. O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão ao longo do caminho, em que a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo chega Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, os que estão à beira do caminho, os que formam a beira do caminho na parábola, são aqueles que ouvem a palavra, mas a ave de rapina que rouba a semente é Satanás. Então, Satanás arrebata a palavra desses ouvintes. E aí Jesus continua. E estes são os que recebem a semente em terreno pedregoso. Aqueles que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Não têm raiz em si próprios, mas são sazonais, e acontecendo a opressão ou a perseguição por causa da palavra, fenecem imediatamente. Outros há que são semeados entre espinhos. Estes ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, o logro das riquezas e as restantes ambições entram neles e estrangulam a palavra, que se torna infrutífera. E aqueles que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Então, perceba. Jesus é o semeador. A semente é a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas Satanás vem e arrebata a palavra. Não deixa com que a palavra nem germine, nem produza. São somente aqueles que escutam a palavra. Não prestam atenção, porque Satanás roubou deles a palavra. Existem aqueles que são o terreno pedregoso. O que é o terreno pedregoso? São aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Só que eles não têm raiz em si próprios. Eles não permitem que a palavra venha enraizar dentro deles. Então, perceba. Tem aqueles que são os espinhos. A palavra até brota, mas as preocupações sufocam. E tem os que são terra fértil. Então, Jesus é o semeador, a semente é a palavra, a ave de rapina é Satanás. Os 4 tipos de solo são 4 tipos de ouvintes. Agora, perceba o impacto que esta parábola vai ter sobre a vida daqueles que estão ouvindo. Agora sim, a parábola começa a fazer sentido para aqueles que estão ouvindo. Portanto, começa-se a entender, primeiro, qual é a lição da parábola. O que é que Jesus quer ensinar com esta parábola? E a resposta é simples. O que Jesus está ensinando com esta parábola é que a urgência do reino de Deus pressupõe que a palavra já está sendo semeada, já estava sendo semeada. E confronta a multidão de discípulos a refletir: que tipo de solo é você? Portanto, isto nos traz uma reflexão de que o resultado da semeadura não depende da semente, mas sim do lugar onde ela se aloja. O problema não é a palavra. A gente não precisa de estratégias mundanas porque a gente acha que a palavra não está. O problema parece que está na palavra, não está. O problema é o terreno que recebe a palavra. O problema é quem é o ouvinte. Onde esta palavra está sendo semeada. E aí, quando a gente observa isso, a gente entende qual é a aplicabilidade desta parábola para nós, para os nossos dias. Primeiro,
Quais são aqueles que estão à beira do caminho? Se nós estamos falando de caminho, e estes caminhos que cortavam as searas, eram caminhos que eram pisados pelos bois e pelos homens, e por isso a semente não entrava na terra. E por isso a ave de rapina poderia levar. O que são esses que estão à beira do caminho? O que são esses que são à beira do caminho? São terras pisadas, sem esperança, que ninguém quer investir, nem arriscar, mas o semeador arrisca. Foram tão pisados que já não permitem mais que a semente produza. E por isso, Satanás se aproveita da realidade e rouba deles a palavra. São beira do caminho. Mas não é porque é beira do caminho que o semeador recolhe a semente. Entendeu? Tem outros que são terrenos pedregosos. A dureza permite até que a palavra cresça. Mas o que acontece é que quando vem a opressão, quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, não tem raiz. E aí a palavra não frutifica. Ouvem, escutam. Deus é contigo. Deus não vai te abandonar. O teu Deus batalha por você, peleja por você, mas isso não frutifica dentro dele. Porque não tem raiz. Porque é terreno pedregoso. E aqui, eu quero abrir um parêntese para ler com você um texto extraordinário nesse sentido. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 11. A partir do versículo 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo número 19, diz assim: Eu lhes darei um só coração. Porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos, e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Promessa de restauração sobre Jerusalém. Colocarei em vós um espírito novo. Retirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, para que andem de acordo com os meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Há uma promessa também sobre aqueles que são terrenos pedregosos. Você sabe o que é coração de pedra? Quero abrir aqui um parêntese para a gente discutir, entender, compreender. O que é um coração de pedra? Se você observar, a partir do versículo número 17 de Ezequiel 11, a profecia está falando sobre práticas abomináveis de idolatria de outros povos que adentraram Jerusalém e que por isso havia ali essa ideia do coração de pedra. A ideia do coração de pedra é a ideia de um ritual funerário egípcio
que se expandiu por todo o Mediterrâneo Antigo. Que ritual era esse? Bom, primeiro a gente precisa entender, e você já sabe disso por vários filmes e talvez leituras que você tenha feito, que os egípcios são conhecidos pelas múmias. Né? Talvez você tenha visto isso em museus, etc. Então, a pessoa, quando morria, era levada para ser embalsamada. Então, jogava bálsamo e mumificava com votos para o outro mundo. Porque o além-morte dos egípcios funcionava da seguinte maneira. Todo egípcio, quando morria, ia se encontrar com uma deusa chamada Maat. E Maat tinha uma balança, em que nesta balança de Maat, ela colocava o coração do egípcio num lado da balança e no outro colocava uma pluma ou uma pena na balança. Se o coração pesasse mais do que a pluma de Maat, por seus pecados no mundo mortal, então aquele homem seria devorado. E ele não teria uma vida eterna. Mas, se o coração fosse leve como a pluma de Maat, então aquele egípcio poderia se encontrar com Osíris, o deus do mundo dos mortos. Portanto, para a cultura daquela época, o coração é o local dos pecados. E qual é a ideia do coração de pedra? A ideia do coração de pedra era a tentativa de enganar a deusa Maat. E como se fazia isso? No momento de embalsamar e de mumificar, arrancava-se o coração do morto. Porque eles tinham a ideia de que o coração era um ser vivo e que poderia mentir contra o egípcio e levá-lo a ser devorado no além. Então arrancava-se o coração dele no processo de mumificação, colocava em jarros, e no lugar do coração colocava-se o chamado coração de pedra. O que é o coração de pedra? O coração de pedra era um escaravelho feito de pedra, porque o escaravelho era um símbolo egípcio da ressurreição. Então, o escaravelho, e atrás dele, uma magia escrita com o objetivo de enganar a balança de Maat. Portanto, quando Deus está dizendo através do profeta Ezequiel, vou arrancar de vós o coração de pedra e porei um coração de carne, o que Deus está dizendo é, vou arrancar todo engano, toda mentira de dentro do meu povo, para que eles sejam meu povo e eu seja o seu Deus. Quando a gente entende isso, a gente percebe que um coração de pedra é um coração enganoso. A palavra cresce, mas a palavra não frutifica. A palavra não produz. A palavra não gera. E não gera por quê? Porque não tem raiz. Porque não brota.
Também tem aqueles que são espinhos. E esses que são espinhos são aqueles cujas tribulações, cujas angústias sugam os nutrientes da semente, em que as riquezas e os prazeres do mundo tomam o lugar da palavra e sufocam a palavra. São aqueles que a palavra até brota, ela até cresce, mas as coisas do mundo sufocam a palavra. Ela não frutifica. Ela germina, ela cresce, mas ela não frutifica. E por último, aqueles que são boa terra, que produzem ao máximo. A terra é boa, a semente tem raiz, a semente germina, cresce e dá fruto, e fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, frutos de uma colheita saudável. Frutos de uma colheita de fato produtiva. No entanto, retomando o nosso questionamento, que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo temos sido? Qual é a nossa realidade espiritual? Haja vista que o reino de Deus é urgente e a urgência dele faz com que a palavra já tenha sido semeada. E isso fica claro na maneira como Jesus termina a sua parábola no versículo 9, em que ele vai dizer, e dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Para que você tem ouvidos? Aqui no grego, Jesus está dizendo, quem tem o ouvido para entender, para compreender, então vai compreender. Nesse sentido, o solo que eu sou depende exclusivamente do ouvido que eu possuo. Se o meu ouvido é para ouvir, então que ouça, que entenda, que compreenda, que saiba, que preste atenção, que ponha em ação. Porque Jesus vai dizer em Mateus 7, aquele que ouve a minha palavra, as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. E sopra os ventos, e descem os rios, e batem contra aquela casa, mas a casa não cai, porque está edificada. Portanto, isso está em Mateus 7, 24 a 25. Nesse sentido, o tipo de solo que eu sou é o que importa. E não a semente, porque a semente é boa, que é a palavra. E aí, eu quero encerrar com um questionamento para as nossas vidas. Onde é o terreno em que a palavra deve ser semeada? Onde é o terreno? E aí, vamos voltar aqui. Livro dos Salmos, de número 119, a partir do verso 9. Lembrando que salmos são músicas, portanto não tem capítulo, são números.
Salmo de número 119, verso 9. Vai dizer: como um jovem conservará puro o seu caminho? Uma pergunta. Como um jovem conservará puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei as tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Perceba como o terreno é o coração. Entendeu a ideia do coração de pedra e coração de carne? E a gente encerra com esta linda declaração do salmista no Salmo 119. Como um jovem purificará, conservará puro o seu caminho? Observando, estando atento à palavra. Buscando de todo o coração e conservando no coração a palavra. Porque aqui o termo hebraico é conservar. O termo hebraico é colocar, entesourar. É como você guarda um tesouro. Então, entesourei a tua palavra no meu coração. É o terreno fértil. É onde ela brota. É onde ela germina. É onde ela frutifica. E frutifica para eternidade. Ficamos hoje com esta reflexão na parábola do semeador. Que tipo de solo é você? Como está o seu coração? Como se encontra a tua realidade espiritual? Você é como aqueles que são à beira do caminho, que Satanás rouba a palavra? Você é como um terreno pedregoso, que não dá raiz, que faz com que a palavra morra sem produzir? Você é como um terreno espinhoso, que a semente até cresce, mas os teus problemas, as tuas tribulações ou as riquezas desse mundo sufocam a palavra na tua vida? Ou você é uma terra boa, em que a palavra germina, cresce e frutifica? Que tipo de terreno é você? Que tipo de terreno nós temos sido? E como bem lembrou aí nosso pastor Hamilton Fonseca, coração no hebraico é lev, a caixinha pequena que guarda grandes tesouros. E é por isso que Jesus vai dizer: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Em que está o teu tesouro? Que tipo de terreno você é? Nessa noite, nós possamos ficar com esta reflexão para as nossas vidas. Na semana que vem, terça-feira, às 19h30, aqui, nós vamos estar falando sobre a parábola do samaritano. E aí a gente vai falar sobre amor ao próximo. Marcelo, graça e paz, que saudades. Liliane, graça e paz, saudades também. E a todos os irmãos que nos acompanharam até este momento, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Eu quero orar com você agora. Se você puder, colocar a sua mão sobre o seu coração e nós vamos pedir algo ao Senhor. Talvez você se identificou com esses 3 solos que não permitem a frutificação. Então faça a oração de Davi, no Salmo de número 51, a partir do verso 10, em que ele vai dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula de hoje. Agradeço pela vida dos teus filhos que nos acompanharam até agora,
Pedimos a Ti as Tuas bênçãos, que continuam recaindo sobre nós, e que cada dia possamos ser terra fértil, que recebe a Tua palavra. Como bem lembrou o Senhor também aí, Teu ministro, o salmista declara no Salmo de número 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Sondar, no hebraico, pôr pelo avesso. Senhor, Tu pões o meu coração pelo avesso. Só Tu conheces o tipo de solo que nós temos sido. Mas a Tua palavra também nos convoca à reflexão. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. E não queremos isso sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos. Sara a terra infértil. Que cada um de nós possamos produzir frutos. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos chamou e disse, vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. E que isto seja realidade em cada um de nós. Porque o Teu reino é urgente sobre as nossas vidas. E a Tua palavra é cotidianamente semeada em nós. E precisa frutificar. Que os espinhos não mais sufoquem a Tua palavra. As preocupações do tempo presente não mais sufoquem a Tua palavra em nós. Que em nós haja coração de carne e não coração de pedra. Que nós não sejamos como a beira do caminho. Que Satanás não roube de nós a Tua palavra. Mas que possamos ser terra fértil que produz a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós Te pedimos. E que o Senhor continue com as Tuas mãos sobre nós. E nos dê um instante de semana abençoado da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã, transmissão ao vivo, às 19h30, nosso culto de louvor e adoração, direto do templo da Igreja Pentecostal Nova Aliança. E semana que vem, estaremos aqui, mais uma vez, terça-feira, às 19h30, para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Fique com Deus, um grande abraço em todos vocês e que Deus possa continuar nos abençoando.